O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, esteve nesta segunda-feira em Vitória para dar 2 autorizações de obras no estado: a retomada da dragagem do Porto de Vitória e o início do contorno do Mestre Álvaro. As obras de dragagem do Porto estavam paradas desde março de 2015 e devem ser concluídas até outubro deste ano. A profundidade do canal deve chegar a 14 metros. Hoje nós operamos com um navio de 242 metros, é o nosso navio tipo. Nós temos a expectativa de, primeiro, que esses navios de 242 entrem totalmente carregados e saiam carregados do porto. Hoje ele sai não com carga máxima, né? Entra não com carga máxima e sai não com carga máxima. Então nós vamos usar o máximo desse tipo de navio. Além disso, a gente tem uma expectativa de aumentar o tamanho desse navio. A gente já fez alguns estudos e estamos em discussão com a Marinha e com a praticagem para elevar esse porte desse navio até 265 metros. Então isso é um conjunto novo de frota que vai atender ao Porto de Vitória e que nos dá linhas diretas, que tem fretes menores. Então a gente passa a ser mais competitivo no país e inclusive internacionalmente. As autorizações das obras foram assinadas durante solenidade no Palácio Anchieta. Um vídeo mostrou como serão os 19 quilômetros da nova estrada, que vai ligar a BR-101 na Serra à rodovia do Contorno em Viana, sem passar por Carapina. É uma duplicação de um novo trecho da BR-101 que vai tirar de circulação de toda essa região metropolitana mais de 15 mil veículos, né, principalmente os veículos pesados, né, desafogando esse tráfego que existe aqui, garantindo mais segurança, mais trafegabilidade. Esse que é um trecho dos mais perigosos do Brasil, em que mais morrem pessoas no Brasil e que vai impactar a economia de forma muito importante, não é? Já que vai, claro, com uma trafegabilidade mais rápida, ele vai impactar o frete, vai impactar o custo, a logística, e isso também terá um impacto econômico muito grande. Isso organiza o tráfego de passagem lá na região de Carapina, que é um problema grave de manhã cedo para quem vai para a Serra e à noite de quem vem da Serra para Vitória, para Vila Velha, para Cariacica e assim por diante. Então é um ponto crítico da mobilidade humana na malha metropolitana. Quer dizer, ao mesmo tempo, se a gente tiver um olhar futurista, olhar para essa obra e olhar para a obra que nós estamos fazendo da Leste Oeste, e eu fiz questão de fazer isso, juntando essas duas obras, elas terão um impacto no uso e ocupação do solo, no desenvolvimento metropolitano, na desconcentração das atividades nos diversos municípios da Grande Vitória. As duas obras terão um impacto similar ao que foi a Terceira Ponte. A Terceira Ponte, que foi construída com muita dificuldade, começou lá no governo do ex-governador Elcio Álvares e terminou lá no governo do governador Max Mauro, quer dizer, percorreu vários governos, mas ela teve um impacto, ela mudou toda aquela orla de Vila Velha, mudou os centros de comércio e serviço na região metropolitana. Essas duas obras terão esse mesmo papel. Então, assim, nós estamos, de certa forma, plantando hoje, com a obra da Leste Oeste também, sabe, uma outra realidade de mobilidade humana na malha metropolitana. Isso me dá muita alegria e muita satisfação com essa parceria com o governo federal e com o Ministério dos Transportes. A previsão de duração da obra é de 2 anos e meio, a um custo de 290 milhões de reais. Durante a solenidade, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, informou que as obras de ampliação do aeroporto correm o risco de serem paralisadas novamente em setembro por falta de verbas. O aeroporto, que já consumiu 110 milhões de reais em obras, ainda precisa de mais 400 milhões para ser concluído, dinheiro que não está assegurado. O orçamento que a gente recebeu, ele só garante recursos para o aeroporto até setembro. Então a gente tem que encontrar um caminho para poder garantir os recursos para que essa obra não pare. E nós estamos trabalhando nisso. Eu tenho muita confiança de que a obra do aeroporto de Vitória não vai parar. Agora também quero deixar aqui registrado que isso foi o orçamento que nós encontramos. Um orçamento engessado, que a gente não tem possibilidade de discricionária, de fazer grandes alterações, e é uma obra que tem apenas 35% de execução. Então vai realmente precisar de um reforço orçamentário. O governador Paulo Artung aproveitou a presença da bancada capixaba no Senado de deputados federais para propor um movimento de reparação ao Estado pelo fim do Fundap, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. O sistema Fundap funcionou durante muitos anos, em mais de 3 décadas, funcionou muito bem, sem causar nenhum prejuízo
para o país, muito pelo contrário. O país tem uma estrutura portuária insuficiente para suas necessidades, principalmente naquilo que ele precisa importar do mundo. Todos os países importam e exportam, né? E o Espírito Santo criou, Santa Catarina também, posteriormente, incentivos para que esses produtos, esses insumos, essas matérias-primas entrassem pela nossa estrutura portuária e daqui fosse distribuído para o Brasil, para São Paulo, para onde esses produtos, esses equipamentos, esses insumos eram consumidos. Isso funcionou muito bem, né? Depois se fez uma campanha a partir de São Paulo, muito forte, lideranças paulistas, dizendo que isso prejudicava o país, que isso estava estimulando a importação de produtos que não seriam importados, né? O que nunca foi comprovado. O que aconteceu é que você teve a Resolução 13 do Senado, essa resolução não criou nenhuma regra de transição. Eu até falei aqui que foi uma cirurgia sem anestesia. Isso impactou o Estado do Espírito Santo, impactou a economia do Estado do Espírito Santo, impactou as finanças dos municípios, porque o incentivo era dado com a parte do Estado. A parte dos municípios era 100% distribuída para os 78 municípios. Então, lá naquela época, eles falaram que o Estado foi compensado com operação de crédito. Eu sempre repeti, operação de crédito, empréstimo bancário, isso não compensa ninguém. O que nós precisamos é sentar na mesa com o governo federal e procurar meios e modos, mecanismos para que realmente a economia do Espírito Santo possa ser compensada. É importante dizer, na época em que a Resolução 13 foi aprovada e o Fundap foi desestruturado, a Zona Franca de Manaus foi prorrogada por mais 50 anos. A Zona Franca de Manaus, segundo a assessoria do Senado, custa alguma coisa em torno de 26 bilhões por ano ao Tesouro Nacional. Nada contra a Zona Franca de Manaus. Eu só estou mostrando esse exemplo para mostrar que são dois pesos e duas medidas. Mostrar como o Espírito Santo foi tratado equivocadamente em alguns anos atrás. Está na hora da gente mobilizar os nossos líderes, a nossa bancada federal, os nossos 3 senadores, os nossos 10 deputados federais, as lideranças empresariais do nosso Estado, para buscar uma compensação real, né? Que nós precisamos discutir com o governo central. É isso que eu falei, e acho que assim é que a gente tem que agir, né? No sentido de dar competitividade ao Espírito Santo, para que essa competitividade gere emprego, renda e oportunidade para todos os capixabas.